Graça e paz, amados. Eu quero falar com vocês agora sobre a necessidade de nós sermos pessoas relevantes. Esse ano, para nós, no Tempo Aceitável, é o ano que nós intitulamos como sendo o ano da relevância. E o que é ser relevante? Ser relevante é você sair do comum, sair da mediocridade para fazer a diferença. Ser relevante é você ser importante, é você fazer a diferença. E nós entendemos que Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. A razão da sua existência é para que você seja relevante, é para que você faça diferença na vida de alguém, para que você seja relevante na vida de outras pessoas. Isto tem a ver com a sua existência, com o seu chamado, é o seu destino. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Paulo ele está falando para nós a respeito da ordem do chamado de Deus. Ele fala que Deus primeiramente nos predestinou, e porque nos predestinou, Ele nos chamou, e porque nos chamou, também nos justificou. Paulo fala sobre destino, sobre chamado e sobre salvação. Muitas vezes o nosso pensamento é o seguinte: Deus primeiramente nos salva, e porque Deus nos salva, Deus nos dá um chamado, uma vocação, e porque nós temos uma vocação, então aí nós temos um destino. E é completamente o inverso. O texto da Palavra de Deus diz para nós que porque Deus havia estabelecido um destino para a minha vida, é que Ele me chamou. E porque Ele me chamou, é que Ele me salvou. Com isso, eu entendo que a minha salvação não é um fim, é um meio. Meio para quê? Para que eu cumpra um chamado e chegue a um destino. Eu recebi de Deus um destino, por isso fui chamado e por isso fui salvo. Você recebeu um destino de Deus, um propósito do Senhor para a tua vida. E porque você já tinha um propósito estabelecido por Deus na eternidade, foi que Ele te chamou. E porque Ele te chamou, é que Ele então te salvou. Ou seja, a tua salvação não é um fim em si mesma, é um meio para o qual você cumprirá o seu propósito. Olha o que a palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. O Senhor diz assim para o profeta, quando o Senhor se revela a Jeremias. Ele diz assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e te consagrei profeta às nações. Ou seja, antes de Jeremias nascer propriamente, ele já havia sido idealizado por Deus. Mas não só a sua vida havia sido idealizada, como também a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. E foi por isso que Jeremias nasceu e existiu, para cumprir também um propósito. Isso faz parte do plano de Deus estabelecido na eternidade para cada uma de nossas vidas. E o que isso tem a ver com relevância? Você só vai conseguir ser relevante nesta terra se você cumprir o seu destino, se você cumprir o seu propósito. Não é uma predestinação absoluta, porque Deus não te obriga a cumprir o que Ele estabeleceu para você na eternidade. Mas é muito melhor você viver os planos que o Senhor estabeleceu para você do que os seus próprios planos. Isso é verdadeiramente sucesso. O pior fracasso é você ser bem-sucedido fora do propósito de Deus para a tua vida. E o sucesso verdadeiro é você executar o que Deus quer que você execute, é você viver os propósitos dele para a tua vida, independente do sucesso aos olhos humanos. Sucesso aos olhos de Deus é fazer o que Ele determinou e ser o que Ele determinou para que você seja. Então que esse ano de 2018 seja o ano da relevância para mim e para a tua vida. Que nós venhamos ser importantes para a vida de outras pessoas. Como? Fazendo diferença na vida dessas pessoas. Fazendo com que essas pessoas sejam edificadas através do cumprimento do nosso propósito. Que você seja relevante, que você seja importante, ainda que não seja evidente, mas que você seja relevante, que você faça diferença. Aonde Deus te pôs para fazer o que Deus te pôs para fazer, dentro de um ministério ou fora dele, fora das quatro paredes de um templo, principalmente.
Você deve ser relevante, fazer diferença na vida de alguma pessoa, manifestando o caráter de Jesus para que essas pessoas sejam edificadas. O nosso propósito final é esse: nós sermos semelhantes a Jesus. Esse é o nosso destino. A nossa vocação é a nossa missão, que nos torna semelhantes a Jesus, para que outras pessoas sejam também impactadas e edificadas. E assim, nós também cumprimos o nosso propósito, sendo relevantes sobre esta terra. Que 2018 seja para nós, do tempo aceitável, para aqueles que quiserem nos acompanhar, o ano da relevância. Que você seja relevante, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.